Senhoras e senhores, prezados companheiros elistas, meus cumprimentos a todos do mundo da lusofonia. Neste nosso 8º programa, vamos mais uma vez apresentar os eventos de objetivo do Eros Clube, todas as quintas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, e posteriormente disponível nas plataformas do YouTube e do Facebook, da Rádio Web Esplanada. Pesquise para conhecer. Então veja, curta, compartilhe com seus amigos e grupos e páginas dos clubes e entidades culturais para termos mais visualizações e assim fazer crescer o nosso movimento elista. Vamos assim divulgando cada vez mais o nosso Eros Clube. Este programa tem por objetivo divulgar os princípios e atividades elista para que todos possam melhor conhecer os detalhes da nossa organização e atividades. Agradecemos aos nossos patrocinadores, sem os quais este programa não poderia ser feito. Primeiro, Supermercado Fiel Barateiro, São Vicente, do companheiro elista Celestino Augusto Alves Domingues. Rua 15 de Novembro, São Vicente, desde 1945, com qualidade, bons preços e ótimo atendimento. Muitas ofertas agora para o Natal. Contabilidade São Vicente, do amigo Humberto Alvarez, Rua Martim Afonso, 213, serviços contábeis modernos e atualizados de acordo com a legislação vigente, abertura e encerramento de firmas, abertura de MEI, empresa de pequeno porte. Veja no site contabilidadesaovicente.com.br. Agência de Turismo São Vicente, do companheiro José Manuel Dias, Rua Martim Afonso, 220, Galeria Boulevard, passagens aéreas e terrestres, excursões para todos os lugares do mundo. Fim do ano, vamos viajar. Aproveite as promoções que sempre tem por lá. Colégio França, do companheiro elista Sidney Cardoso da França, e nossa tesoureira, Selma França, na Vila Caiçara, em Praia Grande. De ótima formação cívica e cultural para os jovens, formação de qualidade, garantindo um bom futuro para todos. Está promovendo uma feira de profissões para preparar as inscrições para 2025. Movimento Serviços Especiais, empresa tradicional de serviços de portaria, vigilância e limpeza. Atende condomínios e empresas de toda a região. Rua João Ramalho, 422, telefone 3468-9393, Centro São Vicente. Peço um orçamento para apresentar nas próximas assembleias do seu condomínio, para diminuir os custos de empregados e encargos sociais. Gráfica Máxima, que colabora na digitalização. Antes de partir para o próximo tópico, a técnica vai ficar colocando no telão duas apresentações em PowerPoint. Primeiro, dos eventos de convenções do Brasil e de Portugal, entendeu? Então, essa que está começando agora são os eventos do Brasil. As 5 últimas convenções tem um pouquinho de cada uma, fotos, alguns vídeos e tal. Então, vamos conhecer e divulgar também essa nossa apresentação. Enquanto eu vou apresentando os outros tópicos, vai mostrando esses vídeos. Efemérides do dia. Dia 28, é hoje, é o dia do soldado desconhecido. Dia 27, foi ontem, dia do técnico em segurança do trabalho. Dia 25, dia do doador de sangue. Dia 29, que é amanhã, dia da onça pintada. Dia 30 é o dia do síndico. Então, todo mundo que é síndico, como eu, parabéns para todos, porque é um trabalho bem difícil para todo mundo, mas faz parte de quem mora em condomínio, sempre tem essa obrigação. Dia 30, que é sábado, dia do teólogo e dia do Estatuto da Terra. Esses são os eventos que eu achei desses próximos dias. E eventos realizados, o Eros Clube promoveu agora no dia 24, uma festiva com bacalhau a gomo de sá, foi uma bonita festa, boa comida, apresentação do rancho folclórico Verde Gaio. Muito sucesso, parabéns aos organizadores. O Eros Clube de São Grande ABC promove uma excursão em Serra Negra, é amanhã, dia 29. Informações pelo telefone 11 999 977 9682 com a presidente Márcia Maria Rodrigues. O Eros Clube de Mandaguari promove sua festiva de Natal dia 30 de novembro, sábado, na Casa Cultural da companheira Josefa Pérez. O Centro Cultural Português promove dia 30 de novembro, em sua sede, no Salão Camoniano, um jantar dançante em comemoração aos 129 anos da entidade.
das mais antigas de Santos. Convite pelo telefone da secretaria, e me parece que já venderam todos os convites, mas convém ligar se tem algum sobrando lá, né? A Academia Vicentina de Letras promove dia 7 de dezembro, às 14 horas, na Casa do Barão, na rua Frei Gaspar 280, um sarau literário, com apresentação de poesias, crônicas das associadas. A Academia Vicentina de Letras também promove dia 10 de dezembro, terça-feira, às 19 horas, no restaurante Maria, uma confraternização de Natal, que já tem acho que uns 30 participantes. Será uma pizza no restaurante Maria, na Avenida Antônio Rodrigues, aqui em São Vicente, na praia. Quem quiser, tem que entrar no grupo da Academia da Diretoria para dar o nome lá, para a gente contar com quantas pessoas virão para separar as mesas, né? Elos Clube de São Vicente promove dia 8 de dezembro, domingo, seu tradicional almoço de Natal, com muitos prêmios, brinde Papai Noel para as crianças, comidas típicas de Natal e muitas frutas. Telefone 13 991427397. Reserve logo o seu convite, que é muito concorrido. Elos Clube de Lisboa, para quem está em Portugal e quer participar. Nosso clube associado em Lisboa promove também, dia 8 de dezembro, mesmo dia, almoço de Natal, na sede da Associação dos Pilotos de Linha Aérea, com um saco de Papai Natal, que eles chamam, né? Música para dançar, troca de presentes e um concurso chamado Trazer Amigos, né? Será muito animado, sempre fecho. A Academia de Letras de Itanhaém promove dia 13 de dezembro, festiva de posse novos associados, no gabinete de leitura José Rosendo, na rua Carlos Botelho, 149 Itanhaém. Palestra com o companheirista Edson Santana do Carmo. Também o Elos Clube de Caraí, em Niterói, neste Natal está organizando uma campanha de doação de livros infantis para as crianças de 6 a 12 anos. Seu livro pode ser um presente perfeito para uma criança que precisa de um pouco de magia e imaginação em sua vida. Os livros podem ser novos ou usados, desde que estejam em bom estado. Estou procurando por livros que inspirem a criatividade, a curiosidade e o amor pela leitura. Se você tiver alguns livros, o pessoal do Rio e de Niterói, estado do Rio, podem mandar. Entre em contato e assim fazer a alegria do Natal para as crianças. Natal mágico. Contato pelo telefone 21 96449 1912. Como sempre reitero, este programa tem por objetivo levar conhecimento do que somos e o que representamos. Então, neste programa deve ser um canal para divulgação e conhecimento das atividades do nosso Elos Clube, né? Hoje, como documento histórico, como eu já falei na semana passada, vou ler mais um pequeno trecho aqui desses anais da 10ª convenção, que foi em Fortaleza, no Ceará. Então eu selecionei um pequeno trecho aqui, que eu já dei uma resumida para atualizar para hoje, que fala como desenvolver e criar novos Elos Clube. Isso é muito interessante para as regiões que ainda não têm Elos Clube, mas conhecem o nosso trabalho, ou quem vive nessas regiões, mas participa de outros clubes, levar a nossa mensagem para fundar o Marcelo Alista e o novo Elos Clube na cidade, né? Então, dizer assim, é um texto de Armando da Silva Martins, que era de Fortaleza, 50 anos atrás, não deve estar vivo lá. Nesta convenção, muita coisa já foi dita acerca do Elos: estatuto, regulamento, humanidade, amor, trabalho e continuidade da cultura lusíada. Mas eu gostaria de falar sobre outro assunto que também é muito sério. Quantos somos no mundo? Quantos realmente estão integrados neste movimento? Um movimento que tem apenas, na época, 30 anos, dos quais alguns clubes sem atividade, né? Então, durante essa situação, devemos nos preocupar. Perante essa situação, devemos nos preocupar. Como vamos fazer? Ao mesmo tempo, eu pergunto a mim mesmo como funcionam ainda esses clubes existentes, como vão sobreviver, quem os coordena. Estaremos dando, através do Conselho Superior, que na época era considerada a diretoria internacional. O Conselho tinha mais poder do que a diretoria internacional hoje é ao contrário. A assistência que necessitam tem a diretoria internacional, por outro lado, condições de poder dar essa assistência aos nossos clubes, em termos de orientação, para que os mesmos tenham condições de sobreviver. Está indagando sobre isso. Parece-me que não. Verifica-se que nesta ou naquela cidade existe um clube de Elos, uns por filosofia e outros por desejar
até desejando trabalhar no campo da prestação de serviço, o que na realidade não é o nosso caso. Já existem inúmeros clubes que em suas comunidades se dedicam ao serviço de assistência social. Já falei isso aqui antes. A filosofia do Elos é um clube cultural, mas nada impede que alguns clubes tenham uma participação social em ajuda em creche, em asilos, dar percentual para as entidades de assistência, pode ser feito também, sem problema. Entretanto, verificamos a necessidade de aumentar o número de clubes, não para aumentar a quantidade de listas, porque nem sempre a quantidade é o ideal para que o movimento se desenvolva. Mas se nós não formos em busca dessa quantidade, jamais teremos condição de encontrar a melhor qualidade, porque esta encontra-se no meio da massa, do povo que vive numa comunidade. Precisamos observar que o que é nosso melhor amigo, aquele que poderá vir a ser o melhor elista. Necessitamos de homens que tenham uma perfeita conscientização de responsabilidade daquilo que, na realidade, pode e deverá realizar na sua cidade, num país ou no movimento dos elos clubes. E nosso trabalho de extensão para a formação de novos clubes terá que se fazer uma seleção daqueles que vão estruturar o novo clube. É isso que eu digo, para formar uma célula tem que ter pessoas interessadas na cultura. O movimento elista deve se preocupar não apenas em realizar bonitas solenidades no 10 de junho, no 22 de abril, no 7 de setembro. O elista também precisaria ir em busca de juventude, e esta está na escola primária, no ginásio, na universidade, deve ser cientificada daquilo que nos propomos realizar. Qual seja o dia através de palestra, tudo aquilo que ele, oriundo ou não, de descendentes do mundo lusíada, deve se preparar para um futuro próximo, continuar a obra de divulgação, de afirmação da cultura e da língua do mundo lusíada. Tive a oportunidade de verificar, no mundo que conheci, e em todo este imenso país continente, o Brasil, estão conscientes da tese que estou defendendo. Sou dos que acredito em tudo o que faço. Precisamos então reestruturar e dar maior expansão aos elos clube em todo o mundo. Em todos os lugares que eu tenho ido, sempre encontro alguém que me fala da cultura portuguesa. Há cidades nos Estados Unidos que publicam diários em língua portuguesa. Isso realmente eu já falei aqui. Tem clubes da comunidade portuguesa em outros países. Devemos, por conseguinte, dar apoio a essa extensão através da diretoria internacional. Penso que temos que sair da faixa do voluntariado para a do profissional, nesta mesma função de trabalho de extensão elista. É o que eu digo, a organização de uma entidade desse porte não pode ser só voluntariado, uma coisa muito precária, muito sem profissionalismo. Tem que ter profissionalismo em tudo que é feito, né? Em todos os documentos, em nada, em participação, para que a coisa fique consolidada de uma forma efetiva. Nos dias de hoje, nada mais funciona apenas porque alguém deseje realizar um plano de ação e precisamos, no desenrolar do trabalho, da execução deste plano, dar aquele apoio necessário para que o trabalho a desenvolver dentro da ideia e da afirmação elista seja concretizado. Isto nada mais é do que a afirmação de que as medidas, outras não foram tomadas, o movimento elista terá dificuldades de sobreviver. Isso já se fala até hoje. Só acredito na eficiência da assistência e coordenação a ser dada pela diretoria internacional no dia em que o mesmo tiver condições econômicas para estruturar uma secretaria com funcionários, dirigidos por um secretário executivo. Isso já foi muito debatido. A nossa sede em Santos deveria estar aberta todos os dias, ter um secretário lá sentado trabalhando o dia todo, mandando correspondência, selecionando documentos, atualizando os cadastros, cobrando a atitude dos clubes, mas até agora não conseguimos isso. Sou dos que apoio a decisão de que a sede nacional e internacional do movimento elista tem que ser realmente na cidade de Santos. Então está apoiando que seja aqui em Santos, que é onde foi fundado. Porque foi lá que o movimento elista nasceu para o mundo, e é de lá que devem partir todas as determinações que os clubes, através de seus delegados e o Conselho, através de seus membros, aprovou como medidas regulamentares e estatutárias a serem observadas.
Mas para isso possa ser realizado, temos que pagar toda a estrutura executiva de uma secretaria. E pelo que nós sabemos, além da importância significante de cada lista paga, per capita, a diretoria, existem muitos clubes que, segundo informações, não são trazidas até nós, não pagam as taxas de lista, a diretoria, essas quantias. Então, será porque a diretoria não oferece em retribuição os serviços que o clube pensa ter obrigação de dar? Vamos analisar esses aspectos, porque a culpa é de todos nós. E se a culpa é de todos nós, vamos recorrer ao nosso erro e partir para uma nova ação de trabalho. Isso já se defende há algum tempo, já falava em 74, agora nós estamos falando hoje aqui. Se vocês tivessem perguntado à diretoria do Elos Clube de Fortaleza se dispunhamos de condições de realizar essa convenção, eu diria a todos vocês que não. Mas ela foi estruturada e está sendo realizada porque estamos conscientes da responsabilidade que temos na qualidade de lista, de tudo realizar, no sentido de que alcançamos maior unidade e condições de discutir os nossos problemas. Com isso, não estamos permitindo que surjam aqueles que nada fizeram até hoje, senão destruir e criticar. Afirmem que o movimento elitista não sobreviveu ao primeiro impacto econômico e político. Já passamos por vários, né? Nós propomos, como filhos, netos e membros da família Lusíada, a lutar pela divulgação da cultura e a preservação da língua portuguesa, na África, no Brasil e em qualquer parte do mundo, onde tenhamos condições de instalar um Elos Clube. Aí eu pergunto, o que se exige para fundar um Elos Clube? Em primeiro lugar, dedicação do elista, renúncia e amor ao movimento, para individualmente ou em grupo ir em busca de novas cidades, reunir líderes, transmitir-lhes tudo quanto é necessário, não apenas para a instalação de um novo clube, mas sim para a sua sustentação e conceito de comunidade em que ele venha a ser instalado. Não acredito que Porto Alegre, Florianópolis, Blumenau, Salvador, Manaus, Belém e outras tantas capitais do Brasil não tenham possibilidade de ter um Elos Clube. Companheiro elista, você é o responsável pela extensão deste maravilhoso movimento que Eduardo Dias Coelho fundou. Eu sempre fui um homem dedicado ao trabalho comunitário, sou homem de luta, acredito em tudo o que realizo e asseguro-vos que estou consciente do trabalho que tenho condições para realizar no norte e nordeste do Brasil, para que o companheiro muito em breve venha à nossa região a fim de instalar novos Elos Clube. Estava se referindo ao presidente eleito da época. Depois de o movimento ter crescido em quantidade e qualidade, resta a todos nós a responsabilidade de uma afirmação de conscientização, segundo a qual os custos de nossa sobrevivência não podem nem devem ser mendigados, e sim por nós pagos. Assim sendo, apresento ao plenário desta convenção duas sugestões. Aí ele apresenta dois cálculos aqui, pagar taxas elistas semestrais por pessoa, nem fala por pessoas, cada associado do clube contribuir por semestre com uma quantia para enviar a tesouraria da diretoria internacional, né, em 4 fases do ano, ou 2 semestres ou 3 quadrimestres, por exemplo. E com este suporte financeiro, o Conselho Superior, que é a diretoria internacional, terá a condição de realizar o plano de aplicação dessas quantias. Como sugestão, devem observar o seguinte critério: 50% para a despesa administrativa na sede, 30% para a organização das convenções, que cada 2 anos tem as convenções, e o Elos Internacional ajuda nas despesas das convenções, e 20% para despesas eventuais. Acredito, companheiros, que dessa forma, depois disto, devemos estruturar uma administração de assistência e apoio aos Elos Clube, através da nomeação de um companheiro, governador a ser eleito, pelo período de 2 anos, que este deve ter poder para selecionar os assessores de cada área, que, com um companheiro lista de sua inteira confiança, se prontifique com ele a dar toda e qualquer assistência aos Elos Clube de sua área. Este é, companheiros, o pensamento de um homem que há mais de 15 anos se dedica ao trabalho comunitário, membro de outros movimentos comunitários, que está certo de que, se for aprovada esta tese,
nós em breve teremos condições de afirmar ao mundo a realidade do ideal elista. Então esse foi um texto do livro da 10ª Convenção. Como eu disse, foi um livrinho muito rico em detalhes de propostas e tal, e que eu até sugiro nas próximas convenções que sejam editados também os anais, assim, dessa forma, com todas as teses, proposições e assuntos tratados na convenção, para ficar preservado para o futuro. Esse aqui também. Resolvida essa parte do documento histórico, eu vou começar a falar hoje de uma parte que interessa, que é os textos das convenções. Então, como eu falei semana passada, eu terminei de explicar sobre a convenção de 2023 em Londrina e Maringá. Agora eu vou pegar aqui a convenção de 2021, que foi em Teresópolis, com um detalhe: essa convenção foi resolvida assim meio de repente, porque a última convenção foi em 2019 em Lisboa, Portugal. E lá na convenção não se resolveu em que cidade seria a próxima convenção. Ficou em aberto essa proposta porque estávamos em Portugal, alguns clubes não estavam presentes e tal, então não ficou resolvido. Mas de outubro de 19 até março de 20, aí 20 entrou a pandemia, aí parou tudo, não fizemos mais nada. Então 20 não fizemos nada, e aí em 21, já no fim do ano, o Helios Clube de Teresópolis tinha programado um almoço de confraternização para comemorar os 50 anos da fundação daquele clube, Teresópolis. Então, nós resolvemos isso aqui. Bom, já que eles vão fazer um evento de aniversário de 50 anos, podemos levar a convenção para lá, em 21. Aí conversamos com alguns dirigentes aqui da Baixada, São Vicente de Praia Grande, pedimos lá para Teresópolis: nós vamos fazer a convenção aí junto de vocês. Então a convenção será em Teresópolis, porque não tínhamos marcado nada até aquela época. Então foi um evento bonito, foi bem completo, muitos passeios, visitamos a Granja Comarira em Teresópolis, passeamos pela cidade, um lugar muito bonito e tal. Então eu vou ler, eu já tenho separado aqui o texto, com os trechos pequenos que eu vou ler ao longo de cada dia. Hoje acho que vai dar ler para a abertura e a abertura dos trabalhos. Então, foi assim: nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2021, realizou-se a 33ª Convenção da Federação Internacional da Comunidade Lusíada, com abertura no Salão de Eventos do Vila Nova Parque Hotel, na rua Armando Fajado, 177, Vila Guarani, Teresópolis, Rio de Janeiro, atendendo à convocatória emitida pelo presidente nacional no prazo legal. O presidente era o Sidney, que ele tinha sido eleito lá em Lisboa. Dia 29 de outubro, sexta-feira, a partir das 18 horas, foram abertos os trabalhos pelo presidente nacional, engenheiro Sidney Cardoso da França, do Helios Clube de Praia Grande, presidente e diretor dessa convenção, tendo como secretário dos atos Dr. José Roberto Frutuoso, do Helios Clube de São Vicente, assessor jurídico nomeado na 15ª Convenção Continental. Como diretor de protocolo e cerimonialista, o professor Silvio Luiz dos Anjos, do Helios Clube de Praia Grande. Após as inscrições e entrega de pastas com o livreto oficial da convenção, com a programação, foram distribuídos crachás de identificação, medalhão de honra ao mérito para todos os convencionais, com as respectivas inscrições no ato, preenchidas as credenciais de autoridades listas e convencionais, que assinaram a lista de presença anexa ao preâmbulo da ata. Está no livro, já mostrei o livro aqui, inclusive. Os trabalhos foram abertos às 20 horas pelo presidente, que deu boas-vindas a todos, saudando os convencionais, enaltecendo os clubes através de seus líderes, governadores, presidentes e diretores, que mesmo nos 2 anos da pandemia, utilizaram-se da criatividade, boa vontade, comprometimento elista e responsabilidade social, seguindo os decretos e protocolos da saúde. Mantiveram a atividade de forma presencial ou remota, demonstrando que o espírito elista sempre prevaleceu. Passamos pela fase mais aguda da pandemia e estamos presentes com a graça de Deus. Lembrando ainda daqueles companheiros e companheiras elistas, familiares e amigos que infelizmente não resistem à doença e partiram. Em muitos casos, Rose Marques e outros por aí. Cláudio Munhoz.
Com a abertura oficial da 33ª Convenção, o presidente internacional falou da sua satisfação em receber tão grande número de convencionais, o que demonstra que uma Elos em Ação resulta em um movimento ilícito mais atuante, dinâmico e forte. Afinal, é o fim a ser alcançado por todos quando colocamos em prática objetivos e ideais do elismo, considerando que cada elista é a fração de um todo. Foram entoados os hinos do Nacional de Portugal, hino do Brasil e hino elista. E logo após a saudação aos pavilhões das bandeiras. Então, vou ler até aqui só essa parte. Depois tem a formação de mesa, as palavras de cada um que estava na mesa, e isso vai ficar para outra semana. Né? Vai ficar para o outro evento. Então, até aqui está falando. Bom, me peguei no meu papéis aqui. Eu lembrei o papel errado, o papel errado. Aqui. Enquanto isso, vamos ver umas fotos que tem aí dos... Como já falei da convenção de Teresópolis. Lembrando mais uma vez que quem quiser fazer a cartilha lista, está aqui, eu já li uma parte desse livrinho aqui. Quem quiser fazer é só entrar em contato, que eu ponho em contato com a gráfica da Núcleo aqui de São Vicente, que eles fazem a parte interna do livrinho, como eu já falei, é uma parte padrão, não é específica do clube. O clube pode apenas mudar a capa aqui principal, né, e fazer um livrinho personalizado para o seu próprio clube. Agora vamos ver também. Vamos ver o salmo do dia, enquanto eu acho aqui o do João. O presidente do Elos Clube de Praia Grande sempre coloca todos os dias uma frase muito bonita, que é a parte da minha pauta agora, que eu vou ver se eu acho aqui a de hoje. João Alberto. Agora eu vou ler uma frase do ex-presidente do Elos Clube de Praia Grande, o companheiro João Alberto Gomes, que todos os dias publica um texto interessante para os seus amigos no WhatsApp. Então vou ler o de hoje. Todo dia tem um aqui. Hoje. O problema é que vivemos em um mundo onde a estupidez é ouvida, a inteligência é ignorada e a educação não é mais na moda. Não está mais na moda. Acredite, tem gente que se acha muito importante, precisa dar uma volta no cemitério para ver a quantidade de pessoas mais importantes que já se foram. E o mundo continuou o mesmo. Dessa forma, não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Muito interessante. Um outro aqui, ó. Os amigos. Quantos amigos você tem em suas redes sociais? Provavelmente muitos. Que tal chamar a galera para realizar um evento beneficente? Interessante. Ou então propor uma arrecadação de roupas, alimentos e brinquedos. Há muita coisa para se fazer, o mundo precisa de você ajudando. Devemos estender a mão também à natureza. Estamos matando o nosso planeta pouco a pouco. Vivemos o hoje e esquecemos do futuro. Coleta seletiva, plantio de árvores, não desperdiçar água, reciclar e consumir menos energia, tudo isso ajuda o planeta. Se cada um fizer um pouco, estaremos fazendo muito pelo nosso planeta. Que tal começarmos agora? Então, sugestão do João Alberto Gomes, muito bom. Na próxima parte é o Salmo do dia. Vamos ler o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Aljafa é um cesto que carregava flechas. Antes de partir por outro assunto, eu vou apresentar aqui um informativo do Elos Internacional, que foi mandado pelo diretor de cultura da Diretoria Internacional de Niterói, que diz assim: dia 27 de novembro, dando continuidade às exposições de projetos e presenças em eventos socioculturais da nossa presidente Matilde Jaime Conte, presidente do Elos Internacional, na presente data, a liderista esteve presente no vernissage da exposição Grandes Pintores, no Museu da Justiça de Niterói. Prédio Desembargador Jaumir Gonçalves da Fonte, Praça da República, sem número, segundo andar, centro, sob a curadoria e direção de Dr. Henrique Viana, com a entrada franca, e a visitação acontece de segunda a sexta, das 11 às 17 horas. Então, pessoal do Rio de Janeiro e Niterói, um evento muito bonito para participar, conhecer as obras dos pintores aqui. Como tema escolhido para os estudos do Espaço Perspectiva em 2024, a mostra oferece ao público um passeio pela história da arte, percorrendo movimentos artísticos diversos, suas características únicas e suas influências que reverberam até os dias de hoje. O objetivo é proporcionar uma experiência educativa e cultural que aproxime as pessoas do mundo das artes visuais, ampliando o olhar sobre a evolução da expressão artística ao longo dos séculos. As releituras de obras icônicas dos grandes pintores como Michelangelo, Johannes Werner e Van Gogh foram elaboradas pelos alunos do curso de Artes Visuais do Instituto. Esses trabalhos não apenas celebram o talento e o esforço dos estudantes, mas também reforçam a missão do Espaço Perspectiva de promover a cultura, oferecendo aos alunos oportunidades de vivência artística, mentoria, curadoria e produção em um ambiente que fomenta o aprendizado prático e desenvolvimento criativo. É isso que nós queríamos ter em todos os estudos, né? Uma equipe de cultura, uma comissão de cultura que incentivasse reuniões culturais, né? Para a gente fazer o Elos crescer nessa parte também cultural. Vou ver se acho mais um texto aqui que eu ia apresentar, mas como é que está o nosso horário? Meia horinha só. Agora esse botão. Eu tenho mais dois assuntos aqui, vai ser para outro dia, mas já que temos um tempo, vamos ver. Vocês viram uma apresentação aí, Maria Inês Botelho, quando ela esteve em Portugal? Então vou ler aqui um texto que ela fala sobre o Elos Cuder, ex-presidente, membro do Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e do Paraná. Fundação do Movimentarista, Maria Inês Botelho. Quantos sonhos, expectativa e desejos tiveram os 13 homens de ilimadas vidas quando fundaram o Movimentarista? Este foi traçado com a presença de princípios humanistas, onde se sediou a esperança de um mundo melhor, mais justo e equitativo quanto à cultura e demais áreas vitais à vida em comunidade. Inclui-se neste patamar a elaboração e projeção de projetos e ações que alcançassem as suas essências e a defesa de expansão da língua portuguesa. Sonho bem visionário tiveram os fundadores ao projetarem a implantação de clubes em regiões onde o português alcançou e nele plantou sementes de amor à alma lusida, à congregação dos homens, respeito à família e a todo aparato necessário aos que nelas viviam.
Quando cenários foram montados e os seus atores exitosos trouxeram luz às novas realidades. Quanto se pôde realizar e transformar o movimento ilista, hoje denominado Federação Internacional Elos da Comunidade de Lusíada, pela conquista de grandiosidade alcançada além Marte. Quando se poderá continuar a realizar através das mãos repletas do humanismo lusíada, somadas às mãos comunitárias, desejosas de ver o mundo com melhores condições de vida plena. Assim, em seu aniversário de agora 65 anos, comemorado dia 8 de agosto passado, inserido na lei federal e em calendário nacional de datas comemorativas, estão os ilistas cientes de que o mundo precisa ser ainda mais abraçado e atraído pelo ilismo, pois há o estabelecimento de vivência harmoniosa, respeitosa, propulsora no alcance de ideias e ideais que elevam o homem e valorizam a vida digna quanto ao desenvolvimento e crescimento humano. Afinal, os seus membros são proativos e engajados em linhas tecidas pelo cristianismo. Parabéns à Federação Internacional Elos da Comunidade Lusíada pelo aniversário, uma vez que se traduz em instituição respeitada, que é sábia e consegue se inserir no cotidiano de cada ilista e dos cidadãos que alcança os fundamentais princípios humanistas. Que todos continuemos a ser humanistas de alma, coração e vivência, agregadora, transformando a cada nova senda aberta a vida humana em um lugar onde a paz colore o céu de cores que agradam a todos que para si volvem os seus olhares. Que os ilistas, onde quer que estejam, tremulem a bandeira do ilismo profundamente para sempre. Maria Inês Botelho, ex-presidente da Federação Internacional, membro do Conselho Superior Consultivo, membro do Conselho Fiscal, membro do Clube Mandaguari, Paraná, e governador do Distrito 4. Essa foi a história da fundação do movimento, escrito pela Maria Inês. Ver se tem mais coisa interessante aqui. Acho que por enquanto é isso. Vou ler um texto aqui que todo mundo percebe que eu sou muito técnico, muito interessado em ter as coisas corretas em toda a documentação. Já batalhei muito por isso, continuo insistindo, mas vou ler um texto aqui que eu achei ontem, que fala justamente sobre isso. Isso aqui eu escrevi em 2000 e... Deixa eu ver aqui, foi 2021, acho. Acho que foi 21. Olha, aqui é uma história de toda a documentação do Elos, e também um desabafo, porque tem gente que critica. E eu escrevi assim: prezados companheiros ilistas, atendendo à dúvida suscitada por tradicional companheiro ilista, que propôs recuperar o Elos Internacional, recuperar entre aspas, resolvi emitir este comunicado para esclarecimento de todos. A meu ver, acho que o Elos Internacional não está assim tão desatualizado. Então vejamos. Quando eu assumi como governador distrital, a presidente internacional era Maria Inês Botelho, eleita em outubro de 2009 em Lisboa. Nessa época, o CNPJ do Elos Internacional ainda estava sob a responsabilidade de Sérgio Marques da Cruz, que foi secretário na década de 80. Esse advogado era de São Paulo, até já faleceu, e estava com o nome dele ainda vinculado ao CNPJ. Para regularizar isso, tive que primeiramente registrar as convenções de 2005, em Tavira, 2007 em Niterói, que eu participei, 2009 em Lisboa, que a Maria Inês participou, 2011 em São Bernardo do Campo, que eu participei, 2013 em Olhão, no Algarve, em Portugal, que eu também participei. Para registrar a ata em 2009 em Lisboa, precisei fazer registro em Lisboa, no Consulado do Brasil em Lisboa, pois a ata estava assinada pelo ex-presidente Alcino Augusto Costa, para, ao fim, registrar tudo em Santos. Quer dizer, é uma dificuldade que eu já falei antes, quando um documento aqui do Brasil é assinado por um estrangeiro,
esse estrangeiro não tem documentos aqui no Brasil, não tem CPF, não tem RG, não tem endereço aqui no Brasil, então tudo fica mais difícil, porque tem que tirar um documento do Consulado do Brasil em Lisboa, dizendo que aquela assinatura daquela pessoa está correta, registrar na conservatória lá, tirar uma certidão, trazer esse documento para cá, registrar aqui primeiro no título de documentos, para depois registrar na pessoa jurídica. Então tem 2 registros aqui por causa de uma assinatura de uma pessoa de Portugal, né? Foi um grande trabalho, consegui juntar todos os documentos, atas, algumas tendo que fazer página, tinha uma página que tinha perdido, sumido, pedi para uma senhora do Paraná escrever a ata bonitinha, como foi com a letra dela, ela escreveu, ficou certinho, para obter todos os registros junto ao cartório de pessoa jurídica em Santos, que é a sede da Internacional, que devem sempre serem registrados todos os documentos. Eu cheguei a ver aí em livros antigos, atas registradas no Rio de Janeiro, registrada no Paraná, registrada em São Paulo, tudo errado. Tinha que registrar tudo aqui em Santos. Então, também naquela época, os registros não eram feitos como pessoa jurídica, eram feitos apenas no títulos e documentos. É como se fosse um documento registrado num cartório e estava um documento público para tirar certidão. Mas o correto pela lei, depois que entrou o novo Código Civil, tem que registrar na sede da entidade internacional, que é aqui em Santos. Aí, depois, em 2009, também registrei o novo Estatuto e Constitucionalista, muito bem elaborado pela comissão comandada por Máximo Doroso, que foi apresentado e aprovado em 2007 em Niterói, onde também participei, mas que ainda estava sem registro aqui em Santos. Foi aprovado em Niterói, mas está registrado aqui. Com isso, atualizamos o Estatuto, sendo que o último havia sido registrado por Sérgio Marques da Cruz, ainda na década de 80, aquele Estatuto bem velhinho, tá? Após isso, alterei o CNPJ para a responsabilidade de Maria Inês Botelho, eleito em 2009. Em 2013, tivemos a convenção em Olhão e aproveitei para registrar o Elos Internacional como entidade representativa na repartição de finanças em Portugal. Portanto, nosso registro está correto no setor que eles chamam pessoas coletivas em Portugal. Depois alterei o CNPJ para a responsabilidade de Ramiro, eleito em 2015 em Santos. Em 2016 tivemos uma convenção extraordinária que alterou e atualizou os estatutos, mudando a denominação jurídica para a federação, em 2016. Né? Essa convenção extraordinária foi feita também em 3 lugares. Foi feita em São Vicente, depois fizemos em São Paulo e depois fizemos em Londrina. Então a ata ficou em cada data feita num lugar. E foram debatendo os assuntos, aperfeiçoando e tal, e no fim saiu um estatuto novo, isso em 2016. Né? Aí também, que é a denominação correta para a entidade que representa pessoa jurídica, no caso os clubes, pois a figura do Elos Internacional era confundida com os demais clubes, como sendo mais um clube que na verdade não é. É a entidade superior que edita as normas e diretrizes para os demais clubes. Também tinha essa confusão. Todos os diretores dos outros clubes, né, achavam que o Internacional era mais um igual a eles. Não era. O Elos Internacional é a entidade superior que manda na atividade de todos os demais clubes, que coordena todo o movimento irista. Então, por isso, é mais uma entidade administrativa, né, e que coordena todos os pontos, que é a sede em Santos, que esse é um problema. Quando os presidentes são aqui da região, tem mais acesso à sede e tal, documenta, acompanha, mas muitos nem isso fizeram, né? Mas quando o presidente é de fora, de outro lugar do Brasil, até de Portugal, isso aqui fica sob a responsabilidade do vice da América do Sul, que no caso sou eu, né? Ou do vice internacional, se ele for daqui também. Mas se o presidente internacional e o vice internacional forem de fora, fica tudo por conta do vice da América do Sul, para cuidar dos assuntos aqui da diretoria aqui na cidade. Aí eu digo assim, as atividades sociais e culturais devem ser executadas pelos clubes também. O Elos Internacional não tem que fazer festa, fazer evento, fazer comemoração, pode participar e tal, incentivar, promover, mas a atividade social principal, cultural, é dos clubes, sozinhos, né? Como sempre explico, o Elos Internacional não tem associados pessoas físicas, mas apenas pessoas jurídicas, representadas pelos presidentes delegados. Também insisto nisso, tem gente que não entende, entendeu? Quando a gente faz a convenção e elege a diretoria,
Lá não tem sócios do Elos Internacional, não tem associado do Elos Internacional, só tem representante de clubes. Então, cada clube manda lá o seu presidente ou o seu delegado, e esse presidente ou delegado é que elege a diretoria internacional. O Elos Internacional não tem sócios pagantes, ninguém paga nada lá para manter aquilo lá. Só quem paga são os clubes associados que entram com as taxas de lista, que é a obrigação de todos contribuir para manter a sede internacional. Em 16, a mudança de denominação foi o registro do novo Estatuto da Federação, ficou tudo certo. Em 17, eu fui eleito presidente nacional na Convenção em Praia Grande. Aí, para alterar o CNPJ, começou uma ladainha enorme na Receita Federal. Isso eu já expliquei para algumas, vou falar agora para ficar documentado. Até então, era muito fácil obter o tal documento DBE para alterar. Agora é feito pela RedeSim, que é uma rede de todas as atividades do governo, onde você não fala com ninguém, apenas com máquinas, que não dizem o que realmente querem, ou precisa ser feito. E os próprios funcionários da Receita, até eles não conhecem e não dão informações corretas. Corri toda hora na Receita em Santos, na Praia Grande, e ninguém sabia dizer isso aqui. Preenche-se todos os dados, manda conferir, tudo certo, manda transmitir, tudo certo, e depois nada está certo. E não anda e não diz por quê. E também não devolve os documentos, quer dizer, perde-se tudo, junta os documentos e jogava tudo fora depois. Então tentei mudar o nome para a federação e a responsabilidade para o meu nome. Pede, altera, acerta, computador diz tudo certo, por fim, nada certo. Depois de quase 2 anos nessa dificuldade, descobri que precisava registrar antes, e ninguém dizia isso, numa tal viabilidade, que é outro site da Junta Comercial do Estado de São Paulo, onde é pedido um outro código de registro que, na verdade, é junto à Prefeitura de Santos e não no Estado, porque a entidade não é comercial e não tem fins lucrativos. Então vejam a ladainha que é acertar essa burocracia estadual e federal. Então, feito esse tal registro da viabilidade, foi lá mudada a denominação. Agora precisava mudar o CNPJ. Pedem, além do endereço da sede, a metragem quadrada da sala, se é própria, o número de IPTU, algumas informações, e com certeza virá alguma cobrança nova da Prefeitura de Santos. Até hoje não veio, só IPTU mesmo. E tenta, e nada dá certo. Por fim, descubro que é preciso primeiro trocar o nome, para depois trocar o responsável. Em nenhum lugar disse isso, mas por tentativa e erro, fui descobrindo. Após acertar a mudança do responsável, aí vou mudar a minha responsabilidade como presidente, eleito em 17. E por fim mudar para o atual presidente, que era o Sidney, em 19. Completando a história, depois de muito tentar e nada conseguir, contratei a firma Contabilidade São Vicente, que é o nosso patrocinador aqui, filho de um tradicionalista de São Vicente, o Ivan Alvarez, falecido, e por fim, agora em outubro de 23, conseguimos acertar o CNPJ através da Contabilidade São Vicente. Até a Contabilidade informou que não precisava fazer de todos os presidentes, podia pular para o presidente individual. Nós fizemos isso agora, o ano passado, 23, mudamos para presidente Matilde Carone. E com isso pudemos, enfim, depois de muito tentar, abrir uma conta corrente no Sicredi na Praia Grande, assinada pelo vice internacional e pela tesoureira, e lá são depositadas as taxas ERISTA, essa que os clubes têm que pagar todo mês, R$120, e dessas taxas ERISTA que recebem nessa conta, a tesoureira paga o condomínio, IPTU, paga a luz da sala e faz alguma manutenção, algum reparo, que é feito sempre necessário. E lá, inclusive, tem reparos grandes para fazer, porta de ferro está podre, pintura já está precisando de novo, a grade de fora de um terracinho que tem lá está podre, está sem a beirada de madeira também em cima. Além dos registros internacionais, as 2 convenções internacionais, também fui isso aqui é das convenções continentais. Porque, assim, além da diretoria internacional na convenção internacional, os clubes do Brasil e os clubes de Portugal podem se reunir e eleger entre eles um vice continental, que chama. Então, o vice da América do Sul, que sou eu aqui, e um vice lá em Portugal, que está o José Dourado. Entendeu? Então, esse vice continental é justamente o que eu falei antes, para substituir o presidente, caso o presidente não esteja próximo. Se o presidente for de Portugal, quem responde aqui é o vice da América do Sul. Se o presidente estiver aqui no Brasil,
quem responde na Europa, em Portugal, é o vice da Europa, né? Aí fizemos em 2022 uma outra convenção aqui em São Vicente para alterar mais uma vez o estatuto, né? Porque já tinha coisa que precisava ser atualizada, uma legislação e tal. Foi feita uma convenção, mas só foi aqui mesmo, né? Então foi feito dessa forma. Também tínhamos uma conta no Santander que encerramos. Além disso, tive outros trabalhos nos clubes. O Elos de Santos estava com a diretoria vencida há mais de 5 anos, então a gente, quando o presidente deixa vencer o mandato e ele não convoca para eleger uma nova diretoria, toda a diretoria fica caduca, fica perdida, né? Então tem que entrar com ação no fórum e o juiz nomeia um administrador provisório. Esse administrador só tem a função de assinar um edital convocando uma assembleia, e nessa assembleia que elege uma nova diretoria para começar uma nova gestão. A diretoria, presidente, vice-presidente, secretário de tesoureiro e os conselheiros fiscais. Isso eu fiz no Elos de Santos, fiz no Elos de Praia Grande, e o de Praia Grande também depois deixou, não deu sequência, deixou perder tudo de novo, né? Inclusive nessas ações eu não cobrei nada dos clubes, só as despesas de processo, nunca cobrei honorários de nada disso, né? Também até uns 2 anos atrás era feita a RAIS e a DCTF Web, mas isso era um documento só para declarar que não tinha nada a declarar, né? Então era um bruto do trabalho, todo ano com prazo e tal. Aí a Receita percebeu que aquilo não dava em nada, né? Que a RAIS, por exemplo, é declarar que você não tem empregados, e realmente as entidades não têm empregado nenhum. E a DCTF Web é dizer que você não pagou nenhum imposto federal. Então, se não vendeu, não contratou nada, não pagou nada, não tem imposto nenhum para pagar. Então, era só para dizer que não pagou nada. Então, agora a Receita cancelou isso, né? Também em 19, eu fiz atualizei 2 vezes nas finanças em Portugal, que eu já tinha feito o registro em 2013, mas em 19 levei a atualização para registrar como federação, no Departamento das Finanças em Portugal, né? E agora está registrado como representação permanente em Portugal. Então o Elos Internacional está em Portugal também. Fora isso, dei assessoria a outras coisas, em convenções distritais e tal. Então é isso que eu tinha para relatar, porque é uma coisa que tinha clube que há 30 anos não registrava a ata, acertei também, depois deixaram perder novamente. Bom, esse é um trabalho que eu fiz. Alguns já conhecem essa história, né? E é um trabalho que eu faço porque gosto, mas não tenho interesse nenhum nisso, né? Bom, o que mais vamos falar hoje? Acho que já falamos tudo. Já falamos de João, falamos dos patrocinadores. Está correndo o nosso videozinho daí? Correu mais alguns? Tá? Bom, eu acho que essa parte de hoje já está bom. Eu tenho mais assunto ali da convenção de Teresópolis, mas deixa para outra semana, né, para a gente falar aos poucos. Tem uma parte bonita e interessante lá. E agradeço a todos pela audiência, pela participação nesse programa. Comente nossas atividades, se gostou ou não do nosso conteúdo, né? Curta, compartilhe, deixe seu gostei no Facebook, no YouTube. Compartilhe e envie para seus amigos e parentes, né, para fazer crescer o nosso movimento edista. Todas as semanas trarei novidades sobre o movimento edista, atividades culturais, e falaremos sobre documentos históricos, como a cartilha edista, estatuto, legislação, fundação de novos clubes, servidista e futuramente algum convidado. Então, acho que já citei tudo aqui. Bom, muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana. E vamos citar mais assuntos da cartilha lista. Aliás, da cartilha lista eu falei? Não falei da cartilha lista. Vamos falar, temos um tempinho, vou falar uma coisinha da cartilha lista aqui. Aqui diz assim, ó, na página, depois que foi eleito o Marechal lá em Fortaleza,
O Dr. Eduardo Dias Coelho relatou a trajetória de 16 anos do verismo, na época, só tinha 16 anos, começando pelo embrião, tomando corpo até se firmar. A euforia dos primeiros anos sofreu uma pausa. O verismo, porém, não parou, seguiu seu rumo. Talvez um ritmo mais lento, todavia, se alguém tivesse dado continuidade ao relato dos acontecimentos, com a mesma fidelidade ao Dr. Eduardo, retomando do ponto em que ele encerrou, hoje, aos 46 anos, com certeza a saga do verismo estaria nas mais diversas bibliotecas do mundo brasileiro. Em 21 de fevereiro de 83, o verismo perdeu o seu grande humanista, que foi o Dr. Eduardo Dias Coelho, idealizador da filosofia irista. E em Santos tinha o seu companheiro Manuel Antônio Marçal, primeiro presidente do Eros Clube de Santos, Erva Mater, que estava lúcido, defendia a bandeira do Eros, os 13 fundadores. Os 13 fundadores todos faleceram, só o Joaquim da Rocha Brito morreu agora 2 anos atrás. A explanação do Dr. Eduardo Dias Coelho cita a fundação de muitos clubes, alguns dos quais encerraram suas atividades. Entretanto, outros surgiram felizmente. Em 80 foram fundados Eros Clube de Niterói, da atual presidente, em São Paulo Sul e São Paulo Norte, na capital de São Paulo. E depois de 82 nasceram os clubes de Umuarama e de Maringá, no Paraná. Depois de 83, o Eros de Londrina, Paraná, e o de Faro, em Portugal. Faro é muito ativo. Em 85 nasceram as unidades de Santos, Centro, que era um clube de uma senhora que tinha lá na rua Senador Feijó, que ela tinha um bazar lá um brechó de roupas usadas, livros e tal. E ela faleceu há pouco tempo, fechou a lojinha dela, fechou o clube dela. Tavia, Olhão, em Portugal. E depois de 88 foram fundados Eros Clube do Grande ABC, esse que está bem ativo ainda, o do Porto, em Portugal. Em 88 surgiu o Eros Clube de São Paulo Oeste e essa de Queiroz. Em 89 o Eros Clube de Macau, na China. Em 94 nasceu a unidade de Mandaguari. E somente em 2000 foi projetado o Eros Clube de Guarulhos. Eu já pesquisei esse clube aqui, tinha alguma atividade, mas não sei agora. Em 2001 foram criados Eros Clube de Dili, em Timor-Leste, e de Moçambique. Dili não sei se está funcionando, Moçambique não. As convenções se sucedem a cada 2 anos. O Eros segue sua marcha e o sonho continua. Há de chegar às mãos a história de cada unidade lista para que se transformar em conteúdo dos anais do movimento ilista. Então, isso aqui foi escrito pela Maria Araújo Barros Sainz Silva, que foi presidente do Brasil Internacional em 2003 a 2005, quando foi feita a convenção em Tavira, que ela participou, né? E foi a primeira convenção, a primeira documento que eu regularizei que estava também sem registro. Tá? Vamos ler aqui as últimas palavras do fundador do verismo. Isso é importante a gente relembrar. Entre aspas, o nosso mundo, que deveria ser de paz, compreensão e harmonia, já quase não existe. Isso ele dizia em 1980. Os interesses pessoais sobrepuseram-se aos anseios de toda a humanidade. Vivemos hoje em convulsiva desagregação. Há que criar uma nova era de fraternidade universal. O verismo é o grande instrumento para esse fim. É preciso que cada irista tenha consciência disso. É preciso que cada um de nós contribua com a sua parcela, por mais modesta que ela seja, para que a construção de um mundo melhor. Assim tem que ser, porque o mundo é a obra de todos nós. Se o fizermos, poderemos morrer tranquilos, sem pesadelo de virmos a ser considerados uns inúteis pelas gerações que nos sucederão. Contribui para deixar o mundo um pouco mais humano do que o encontraste. Ser realmente um missionário elista na propagação do humanismo universal. Dr. Eduardo Dias Coelho, nosso fundador. Então, li mais um trecho da carteirista. Mais uma vez, obrigado pela audiência. E até a próxima semana, neste horário, 17 horas, e com as nossas cordiais saudações de lista.
tarde, boa semana para todos.